qualquer pessoa pode ir lá, abrir e ler. Só que isso nunca foi regulamentado. O senador Severo Gomes, no governo Sarney, tentou e não conseguiu. O deputado Aloysio Mercadante, no governo do presidente Fernando Henrique, tentou e não conseguiu. Houve 2 tentativas no governo do presidente Lula, mas por alguma razão misteriosa não se consegue regulamentar. O que acontece é que os índios, por conta própria, fazem esse garimpo, como acontece com os Cinta Larga, lá da Reserva Roosevelt, em Espigão do Oeste, em Rondônia, uma parte dos Munduruku que garimpam ouro nas suas áreas, outros índios são contra, há um conflito grande entre as próprias populações indígenas, há invasão de garimpeiros que não são indígenas, que entram nessas áreas, contra os índios, ora, associado com os índios em outro momento, e você tem essa situação. E a questão do garimpo também, porque as pessoas ignoram, não sabem o que acontece. O artigo 174 da Constituição diz que o governo deve estimular a organização de cooperativas de garimpeiros. É isso mesmo que eu estou dizendo. Deve estimular e promover. Sabe quando é que foi feita a regulamentação do Estatuto do Garimpeiro? No governo do presidente Lula. Em 2006, chegou lá um projeto de lei enviado pelo governo, e em 2008, esse estatuto foi aprovado e diz que o governo deve ajudar a organizar as cooperativas de garimpeiros para proteger o meio ambiente, para evitar a evasão fiscal e evitar a contaminação pelo mercúrio que é usado no garimpo ilegal. Isso está público. Quem quiser, consulte essa lei, chama Estatuto do Garimpeiro. O artigo é o 174 da Constituição. Mas você chegou a uma situação onde nada é organizado, nada é regulamentado, que termina prevalecendo a ilegalidade, e na ilegalidade prevalece o crime fiscal, porque não se paga imposto, prevalece. Aí você tem uma empresa holandesa que chega aqui, organiza, obtém uma concessão de lavra, tira o ouro, não paga o imposto e depois fecha e vai embora. Você tem o uso de mercúrio que envenena as águas, os rios, e você tem a corrupção pelo vício, pelo álcool das populações indígenas, porque o Estado deixou isso à margem e só se discute quando a tragédia toma as dimensões que nós conhecemos hoje. Ministro, agora uma coisa que me intriga é porque só agora essa situação se tornou pública. É uma situação que desde 2000 vem se desdobrando aí, como o senhor mencionou agora há pouco, com tragédia, fome, desnutrição, doenças, inclusive, mas porque só agora essa situação tomou essa proporção e as pessoas tomaram conhecimento. Foram mais de 500 mortes, né? Então é muita gente. O que o senhor avalia? Essas mortes acontecem há mais tempo. A mortalidade infantil entre as populações indígenas, que não é novidade, os índices do Ministério da Saúde apontam. O analfabetismo entre as populações indígenas é muito alto. Tem parte das populações indígenas que nem sabe ler, não tem conhecimento de aritmética. Isso serve para se fazer tese de antropologia nas universidades inglesas e francesas, mas é uma tragédia que atinge os nossos irmãos que têm direito a aprender a leitura, a aritmética, e que não obtêm esses serviços do Estado brasileiro e da sociedade brasileira. Quando essa subnutrição, a fome, chegou a essa escala de tragédia humanitária, aí os jornais, a mídia, as organizações humanitárias tomam conhecimento, mas isso não foi uma coisa que se improvisou. Isso foi um abandono construído durante muito tempo. E assim permanecerá se medidas concretas do Estado brasileiro e a compreensão desse drama, porque não é apenas um drama material, a saúde, a educação, a fome, tem um drama também de caráter espiritual e existencial. Por quê? Porque essa cosmogonia indígena, tudo aquilo que o índio compreende do mundo material e espiritual, que é fruto do estágio da caça e da coleta, vai sendo destruído por essa modernidade que chega à internet e os meios de comunicação
Os índios querem ter acesso a isso, querem ter acesso à internet, ao telefone celular, ter acesso a uma vida de conforto mínima, promovida pela conquista dessa sociedade que pode dar água encanada, luz elétrica, televisão, automóvel. Isso gera um conflito existencial muito grande. Esse mundo do caçador e coletor vai sendo destruído por novas necessidades contra as quais o índio se torna impotente, tá certo? E vive essa situação. Perfeito. Algum tema também que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui à pauta, já que o senhor é ex-ministro da Defesa, eu acho que é interessante a gente pontuar essa questão. Hoje saiu no Diário Oficial da União a nomeação de 122 militares para a GSI, em meio a essa crise que a gente tem visto aí, que é uma crise de confiança entre o governo e as Forças Armadas. O senhor avalia que, nesse momento, qual é a melhor postura que o ministro da Defesa e o presidente eleito devem adotar para amenizar essa crise? Foram 2 semanas aí intensas de exonerações, muita gente até interpretou essas exonerações como uma espécie de punição, e aí eu queria ver com o senhor, como é que o senhor avalia qual deve ser o papel agora do atual ministro da Defesa e do presidente Lula para amenizar esse cenário aí de desconfiança, de um certo receio entre os dois lados? Eu vejo a situação com uma certa gravidade, não como um risco institucional, que as Forças Armadas não cogitam e nem pensam em ter qualquer protagonismo institucional que ponha em risco a Constituição. Não é isso. Eu acho que é algo mais grave, com maior sentido de permanência, de continuidade, que é uma desconfiança entre 2 instituições fundamentais do poder nacional. Poder nacional, que só existe para enfrentar os desafios internos e externos, se houver confiança entre a instituição Presidência da República, que é a mais importante da sociedade nacional e do país, e a outra instituição, que são as Forças Armadas, instituições de poder, de Estado de poder nacional. Se não há confiança entre essas 2 instituições, se não há coesão, unidade entre essas instituições, como o país vai superar as suas dificuldades, dado o papel que as Forças Armadas têm de ajudar a construir o país, não apenas a defesa nacional, mas os programas científicos, tecnológicos, sociais, a presença na Amazônia? Como o Brasil vai obter respeito geopolítico no cenário internacional se as pessoas olham e dizem, olha, a Presidência da República e as Forças Armadas estão num ambiente de desconfiança e de insegurança de um em relação ao outro? De quem é o dever maior de liderar a recuperação da confiança? Do Presidente da República. Ele é o vitorioso, o presidente que venceu as eleições. Ele é que tem o dever e a responsabilidade de, exercendo a sua autoridade de comandante supremo das Forças Armadas, impor a disciplina, a hierarquia, punir se for necessário, mas agir também para proteger a honra dos seus subordinados e da instituição que ele comanda, que são as Forças Armadas. O presidente da República não pode ficar falando sobre as Forças Armadas na terceira pessoa. Não pode. O que ele tiver que fazer, ele faz. Aliás, eu achei que até o gesto de escolher um ministro como Zé Múcio para a condução dos negócios da defesa foi uma boa sinalização, que é um homem correto, preparado, mas depois foram falas, notícias, que ninguém nem sabe apurar direito se são verdadeiras ou não, que teriam impedido uma GLO, que não teriam permitido a nomeação dos ajudantes de ordens da Presidência da República, que iriam esvaziar o Gabinete de Segurança Institucional, que iriam transferir a segurança do Gabinete de Segurança Institucional para uma outra instituição, que não permitiram os 21 tiros de saudação na liturgia, na cerimônia militar do Presidente da República. Essas notícias envenenam o ambiente, reduzem a confiança, e o Presidente da República não pode permitir isso. Ele tem que agir para manter a disciplina e a hierarquia como comandante. Quai, seu app de vídeos curtos.